Amém, irmãos? O texto que eu gostaria de dividir com a igreja está em Atos, capítulo de número 28, versículos de número 1 ao 10. Diz assim o texto: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém. Irmãos, se eu fosse dar um título para essa mensagem, a mensagem para mim, para você seria: cuidado onde buscamos refúgio no dia da adversidade. Talvez nós lemos esse texto aqui, muitos olham e não entendem o porquê do título, mas a palavra de Deus diz que a palavra de Cristo, ela é espírito e vida. Então nós temos que entender todo esse contexto na revelação do Espírito, para que a gente venha encontrar vida. Pois bem, quando a gente olha ali para o primeiro versículo desse texto de Atos, capítulo 28, observa que um povo foi parar numa ilha cujo nome era o quê? Malta. Irmãos, observa o que significa na etimologia da palavra o nome Malta. Olha lá, ela vem da raiz fenícia, que significa o quê? Refúgio. E o povo chegou nessa ilha de Malta mediante uma predestinação divina. E esse povo encontrou nesse lugar um ambiente de refúgio. Mas ninguém procura um ambiente de refúgio, irmãos, se porventura não sucedeu algo na sua vida que corroborou contra. Ninguém procura. E aí a pergunta que fica para nós é: o que é que aconteceu com esse povo? Porque talvez seja a realidade do cenário da vida de alguns de nós, ou de todos nós, ou pode ser o cenário que amanhã nós poderemos viver, porque como diz as Escrituras, o dia bom e o dia mau vem para todos. Observa que o mesmo versículo 1 que a gente leu, ele começa dizendo assim, e havendo escapado. E a pergunta é: do que é que esse povo escapou? Para a gente entender um pouquinho esse contexto, nós vamos ter que ler um pouquinho lá em Atos, capítulo de número 27, versículo de número 20 ao 24, ou seja, nós vamos ter que voltar um capítulo antes.
E olha o que diz o texto nessa parte, Atos capítulo 27, versículo 20 ao 24, diz assim, ó: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-lhes toda a esperança de nos salvarmos. Preca aqui. Quantos chegam dentro da igreja que há quanto tempo já não vê mais a luz do sol, não vê mais as estrelas brilhando, ou seja, tudo está nebuloso, parece que o céu está o quê? Fechado, parece que Deus se esqueceu de nós, vivendo uma vida, olha o que diz, de não uma pequena tempestade. Se não era uma pequena tempestade, era uma grande tempestade, vivendo uma tempestade na vida, a ponto, irmãos, que olha o que diz a última parte, de perderem a esperança. Quantos já perderam a esperança? Já deixaram de sonhar? A palavra para mim e para você é: o dia que essa adversidade chegar, ou se porventura esse dia chegou, cuidado aonde vai buscar refúgio. Olha o que diz, continuando o texto, versículo 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Olha o nível da adversidade, a ponto de fugir até a fome, irmãos. Só que esse mesmo versículo ele deixa claro que tudo isso que estava vindo sobre a vida deles é porque não deram ouvido àquilo que o apóstolo Paulo havia o quê? Falado para eles nessa posição, na posição de Creta. Aí ele continua dizendo: mas agora vos ademoestos a que tenhais ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Irmãos, se tem uma coisa que para Deus trabalhar na minha vida e na tua vida, Ele pede o tempo todo é: esforça-te e tende bom ânimo. Esforça-te e tende bom ânimo, que eu te ajudo. E o que aconteceu na vida desses homens? O navio naufragou, porque ele acaba de dizer ali, olha, nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. E quando o navio naufraga, irmãos, dentro desse navio tinha bens, dentro desse navio tinham pertences. Quantos? Perdendo bens, perdendo pertences. Cuidado quando isso acontecer. Busca refúgio no lugar certo. Olha o que diz o versículo 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha como que é bom ter na nossa vida um homem do que? De Deus. Só não padeceram todos, porque dentro daquele barco tinha um homem de Deus. Mas irmãos, o que me chamou muita atenção é que eles não deram ouvido ao apóstolo Paulo. E aí eu fui querer entender qual é a razão cuja qual levou todos que estavam nessa embarcação a não darem ouvidos àquilo que o apóstolo de Deus estava dizendo. E olha o que está escrito no mesmo capítulo, em Atos, capítulo 27, versículo de número 9 ao 15. Isso é o que precede a tempestade. Isso é o que precede o momento difícil. Isso é o que precede, irmãos, a ruína daquele barco, o naufrágio daquele barco. Olha o que diz: e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os ademoestava. Aí ele continua:
dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Olha lá agora, 17, o versículo de número 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no dizer de Paulo. Observa que eles viveram antes disso uma dissensão. Paulo trazia uma direção e os pilotos e mestres traziam outros. Mas quem é que tinha vida com Deus? Cuidado, irmãos. Cuidado com aqueles que a gente dá o quê? Ouvidos. Cuidado. E olha o porquê que este piloto e esses mestres queriam seguir a navegação. Olha lá. E como aquele porto não era o quê? Cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver que podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. Olha qual que é o propósito: comodidade. Irmãos, guarda algo. Quando um profeta de Deus vem falar conosco e nos traz uma direção, talvez aquela direção naquele momento não traz a comodidade que a gente esperava, mas é a direção que eu e você precisamos, irmãos, para prosperar no momento certo e viver uma vida segura. Viver uma vida segura. Não é vão que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros, creia nos seus profetas e prosperareis. Não deram crédito ao profeta, não prosperou, o barco naufragou, e também não navegaram seguro, porque se o profeta é de Deus, quem está falando na boca do profeta é quem, irmãos? É Deus. Então creia. Guarda algo, às vezes a direção que vem de Deus para nós naquele momento não traz a comodidade que nós gostaríamos naquele momento, mas eles iriam num determinado momento, na hora certa, no momento certo, no tempo certo, atracar o navio aonde eles teriam a comodidade que eles esperavam, mas não era tempo determinado para cumprir aquele propósito. Às vezes, né, irmãos, a gente fica correndo atrás de comodidade, não dá crédito à voz do profeta, aí vem uma tempestade, aí começa a perder as coisas. Porque olha que interessante, continuando o texto, irmãos, lá no versículo de número 13, logo que eles buscavam a comodidade, olha o que fala: e soprando o sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se velas, foram de muito perto, costeando Creta. Em outras palavras, ainda parecia que era um lugar, uma situação suave. O profeta falou: não sai, por mais que não esteja cômodo, fiquemos aqui. Mas não, buscar a comodidade, e aparentemente a brisa estava o quê? Suave, o vento estava contribuindo. Irmãos, Deus prova a nossa o quê? Fé. Ele quer saber se a gente vai crer ou não vai crer. Mas olha o que diz continuando o texto: mas não muito depois, Deus deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixemos ir à toa. Olha o que aconteceu. Logo depois de um tempo veio um vento contrário, um vento tempestuoso, a ponto de ficar com a vida à deriva, irmãos. Tudo porque não creu no profeta e não creu em Deus. Glória a Deus.
E você sabe que é o mais triste, irmãos? Porque daí aqueles que dão a diretriz errada, dão a direção errada para a gente, e aí a coisa começa a vir, tudo vir contra, tudo acontecer contra, esses vão querer ser os primeiros depois a pular fora do barco. Olha o que está escrito em Atos capítulo de número 27, versículo de 30 ao 34, olha o que diz: procurando porém os marinheiros fugir do navio, olha lá, e tendo já deitado o batel. O que é o batel, irmão? São aquelas canoas que ficam do lado, que você derruba, que a hora que você vê que o navio vai a naufrágio, queriam tudo abandonar o quê? O barco. O bateu ao mar como que querendo lançar as âncoras pela proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Aí ele continuou: então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram-o cair. E entretanto que o dia vinha, e Paulo exortavam a todos que comessem alguma coisa, dizendo: e já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça de qualquer de vós. Irmãos, Paulo deu uma diretriz: não, agora vocês ficam no barco. Jesus disse isso, que todos os cabelos da nossa cabeça estão o quê? Contados. Tem um jargão popular que falam, e eu acredito que é fundamentado nesse texto, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, se não for da vontade o quê? Mas isso é para quem crê. Desce do barco para ver se não cai tudo os cabelos. Quando a gente obedece, nós estaremos seguros, e no tempo determinado nós prosperaremos. Então, em resumo, olha como essas pessoas chegaram na ilha de Malta. O barco naufragou, perderam todos os bens, já não via mais a luz do dia e não contemplava as estrelas à noite, só tempestade. Já fazia 14 dias que não comiam, tempestade atrás de tempestade. A esperança tinha acabado, estavam desanimados. O apóstolo Paulo falava: come, para vocês terem o que? Ânimo. O barco da vida estava à deriva. Seja o que Deus quiser. O que Deus quer é bom, irmãos, mas e eu e você queremos o que Deus quer? Se a gente quer o que Deus quer, então a gente tem que crer em Deus e crer nos seus profetas. Tudo porque esse povo desobedece. Nesse caso teve uma raiz de desobediência. Na vida de Jó não teve raiz de desobediência. Às vezes Deus permite coisas dessa natureza sobrevirem à nossa vida para provar o quê? A nossa fé. Mas a palavra nessa noite para mim e para você é: no dia da adversidade, cuidado aonde vai buscar o quê? Refúgio. Irmãos, voltando lá em Atos capítulo 28, que é o primeiro texto que a gente leu, aí a pergunta é: pastor, aonde que eu devo buscar refúgio? Observa que o texto no versículo 2 vai dizer assim, e os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então olha o que o povo estava vivendo: chuva que caía, era uma tempestade, dia de frio, irmãos. O que nós mais queremos nesse dia é um aconchego. O que nós mais almejamos nesse dia, irmãos, é o afago. O que nós mais necessitamos nesse dia é o acolhimento. E observa que os bárbaros, ele diz assim, não, os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Ele não está falando que eles não tiveram humanidade. Quando ele diz não pouco, ele está dizendo, eles tiveram muita humanidade conosco, a ponto de acolher a todos. Dentro dessa embarcação tinha o apóstolo Paulo, a gente viu que tinha romanos aqui, a gente viu que tinha marinheiros e tinha prisioneiros. Eles não fizeram acepção de pessoas, tinha toda a ordem de ser humano ali, desde homens de Deus como o apóstolo Paulo, irmãos, homens que estavam longe de serem homens de Deus. Então no dia da adversidade, busca refúgio. Quando eu olho para os bárbaros aqui, eu vejo uma comunidade,
eu vejo uma congregação, eu vejo uma igreja, eu vejo uma cidade, eu vejo um povo reunido, busca um lugar onde tenha o quê? Humanidade. Irmãos, o que significa essa palavra humanidade? Significa assim, sentimento de bondade, benevolência em relação aos semelhantes, compaixão, nesse caso aqui, transgredir uma diretriz do profeta. O que eles necessitavam nesse momento? De compaixão. Olha o que mais significa piedade em relação aos desfavorecidos. Se tinha uma coisa que os bárbaros não tinham motivo, era para acolher romano, irmãos, porque os romanos não reconheciam eles como cidadãos romanos, e eles não viviam de acordo com a cultura greco-romana. Para os romanos eles eram uma nação primitiva, atrasada, inculta, selvagem, civilizada, mas tinha humanidade. Coisa que romano não. Os romanos tiveram compaixão de Cristo, tiveram piedade do apóstolo Paulo a ponto dele ter que ir lá para Roma para ser julgado. Então, no dia da adversidade, se envolva com pessoas que têm o quê? Humanidade. As pessoas que têm humanidade, como está ali no versículo 2, irmãos, que a gente está vendo, o que eles vão fazer? Eles vão acender uma grande fogueira, eles vão nos esquentar. Irmãos, estava frio, chovendo. Pega no dia que está frio, chovendo, você perdeu todos os seus bens, você não tem aonde reclinar a cabeça. Você sabe o que a gente mais quer numa hora dessa? Não. Uma cama o quê? Quentinha. Mas uma coisa me chamou a atenção nessa fogueira, que de repente, olha o que diz lá no versículo de número 3. O apóstolo Paulo foi e ajuntou uma quantidade de vides. O que são vides, irmãos? São videiras. Ou seja, ele pegou madeira que era fruto do que? Da vide. E quando ele pegou essa madeira que era fruto da vide, ele lançou nessa fogueira da humanidade. Observa que o que revela nesse momento é uma o que? Vibra, oh glória. Irmãos, quem que é a videira? Então olha o que está escrito em João, capítulo 15, versículo de número 1 ao número 7, diz assim, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, não basta ser só uma fogueira que traz afago para o corpo, precisa tratar também a alma e precisa tratar espírito. E a hora que Jesus entra, não há nada em oculto que não há de ser o que? Revelado. Irmãos, a víbora já estava lá, ela já estava lá, mas a hora que foi jogado a lenha certa, ela manifestou. É só ler o texto. E a primeira coisa que ela quis fazer foi atacar a mão do apóstolo que? Paulo. Por quê? Porque ela não queria que ele lançasse mais o que? Galho de videira ali. Não queria mais no meio daquela fogueira que falasse do nome de Jesus. Irmãos, olha o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo de número 1 ao 13. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los, é torpe.
mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Jesus é a luz do mundo. Ou seja, não adianta apenas a gente acolher fisicamente as vidas, é necessário elas entenderem o que está escrito, irmãos. Por quê? Porque a hora que elas entendem o que está escrito, elas vão prosperar, porque estão obedecendo a palavra de Deus. Então é nessa fogueira que a gente tem que se aquecer. Pastor, me explica melhor isso. Você já viu fofoca maldosa? Oh, você viu fulano? Aí vem o outro e joga mais lenha. Aí vem outro e joga mais lenha. Da videira, irmãos? Não pega da videira. É só o fogo que inflama. É só o fogo que faz mal. Irmão, Jesus veio batizar com o Espírito Santo e com fogo. E o Espírito é como línguas partidas do quê? De fogo. Mas a Bíblia diz que a língua também é como um mundo de iniquidade. A Bíblia vai dizer que a língua também é um órgão tão pequenininho, irmãos, que ela conduz a nau de um navio. Olha para tu ver lá atrás. Uma palavra bem dada de um pastor aqui na frente, irmãos, pega toda uma embarcação e conduz para o rumo certo. Talvez todos não vão ter a comodidade nesse momento que gostaríamos, mas nós vamos chegar lá no porto, tá? Em segurança, e no tempo certo a gente vai ter a comodidade. Mas no particular, irmãos, é uma fogueira. Quantas vezes a gente fica alimentando, né? Alimentando coisas que não devem ser o quê? Alimentada. Não, o apóstolo Paulo olhou e falou: poxa, os bárbaros não agiram de pouca humanidade, foram muito humanos. Deixa eu jogar lenha nisso aqui. Botou Jesus o quê? No negócio. Irmãos, quando ele põe Jesus no negócio, a víbora mordeu a mão. E mordeu com toda a força, a ponto que ele teve que chacoalhar. Pode ver, quando a gente está fazendo a obra de Cristo, irmãos, da maneira certa, o que tem de víbora querendo brecar o quê? O trabalho da nossa mão. E se você continuar lendo o texto lá de Atos, capítulo de número 28 inteiro, como a gente leu, essa mesma mão foi a que impôs as mãos sobre os enfermos e eles foram curados, para a glória de Deus. Então o diabo não ataca em qualquer lugar, não. Tinha tanta gente em volta daquela fogueira, mas ele sabia onde ele tinha que tentar brecar a obra da mão de quem? Daquela vida. Irmãos, às vezes vem um irmãozinho aqui na frente e prega a palavra de Deus agindo com humanidade, acende uma boa fogueira. A hora que ele entrega o microfone, aí vem os pastores. O que os pastores fazem? Passa mais lenha na vide e começa a jogar. Quantas vezes eu já vi gente aborrecida com isso? Ela vai falar mais em cima. Víbora manifestando, tentando brecar a mão de quem está jogando lenha na fogueira. Correto. Demônio, irmãos. A fogueira de Deus, irmãos, não deixa apagar. Se o irmão está pregando a palavra genuína, vai lá, joga mais vide lá, joga mais vide, joga, mantenha aquela chama acesa. Mas teve um homem tão conhecido por nós, que no dia do frio, ele buscou refúgio na fogueira errada, e olha o que aconteceu. Lucas capítulo 22, versículo de número 55 ao 62, olha o que diz: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, ó a fogueira, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-a estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele o negou, dizendo-lhe: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passava quase 1 hora, ou seja, o tempo que Pedro estava diante da fogueira errada, persistindo na frente da fogueira errada. Um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes.
E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, eu pergunto, essa fogueira tinha humanidade? Que humanidade? Se os homens que estavam sentados nessa fogueira por um tempo tiveram Judas como seu pastor. Como tiveram Judas? A Bíblia diz que o pastor vai na frente, as ovelhas vai o quê? Atrás. Quem chegou na frente lá no Getsemane com um monte de gente atrás, era esse povo que estava aqui. Por um tempo Judas era o seu o quê? Pastor. E o que Judas era? Mercenário. E dentro do recinto onde fizeram essa fogueira na frente, irmãos, tinha um monte de escriba e fariseu acusando. Um monte de lobo com pele de ovelha. Em outras palavras, era um povo que seguia mercenários e seguia escribas o quê? E fariseus. Assenta na fogueira com eles para tu ver se nós não vamos negar Cristo o tempo todo. Vai dentro de uma congregação, irmãos, que o comércio está estampado lá dentro. Você sabe o que tem lá dentro? Um bando do quê? Pode se preparar, essa fogueira vai fazer eu e você negar o verbo de Deus, a palavra de... E eu fico lá querendo me aquecer na fogueira o quê? Escriba e fariseu vendia as coisas dentro do templo. E quando Jesus virou tudo as mesas, ficaram bravos, irmãos. Toma cuidado. Negar Jesus, irmãos, não é falar que eu não reconheço Ele como Salvador. Se eu nego o que está escrito para fazer o que os homens estão pedindo, eu neguei o quê? Eu neguei a verdade. E nesses lugares, olha o que acontece com a gente. Afago. Porque aí Jesus vem e olha olho no olho. Sabe que olho no olho? É entendimento com entendimento, irmão. Ei Pedro, está escrito. Está escrito, Pedro. É o olho nu? Está escrito. Está escrito, é o olho nu. Além de não ter humanidade nessa fogueira, além de não ter, aí eu te pergunto, tem como jogar videira nesse fogo, se porventura estão crucificando o Filho de Deus? Estão submetendo o Filho de Deus ao vitupério de novo? Porque não dão crédito à sua palavra, à sua pregação. Chega num lugar desse, irmão, vai jogar a lenha certa lá para tu ver o que acontece. Fala por exemplo, eu passei em muitos lugares assim. Você sabe o que eu era obrigado a fazer? Pegar minhas coisas e... se não, matava. Vai lá, prega a verdade como realmente é, para manifestar a víbora. Só que ela não vai manifestar uma, irmãos. Você vai ver um monte de raça de víboras. Por isso que Jesus olhava para eles: raça de víboras, condutores cegos, insensatos e cegos. Aonde lá na frente, irmãos, tem um lobo, tem um mercenário, escuta dizendo, vai se aquecer naquele lugar, irmãos, está se aquecendo no lugar errado, vai estar negando o quê? E o mais triste, olha o que diz lá, em Mateus capítulo 26, versículo 74, que fala do mesmo texto. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, irmão, não negou só não, praguejou e jurou falsamente. Tudo porque, olha lá, João capítulo 18, versículo 18. Ora, estavam ali os servos e os servidores, os que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia o quê? Frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também, ou seja, estava se aquecendo na fogueira. Se a gente permanecer ali, nós vamos ficar negando Jesus o tempo que? Quando Jesus dá um olho no olho na gente, você sabe o que ele está falando? Ei, sai daí, sai daí, ei Pedro, sai daí Pedro, sai daí, porque o teu lugar não é aí. Mas onde que é o lugar dele? Pronto, aí lá na frente. Jesus vai na frente dele e vai preparar a mesma fogueira, mas é uma fogueira diferente, não é a mesma não, vai preparar uma fogueira. Olha o que vai dizer em João, capítulo de número 21, versículo de número 9 ao 17. Logo que desceram para a terra, viram ali o que, irmãos? Brasa e um peixe posto em cima e pão. Olha o que tinha na fogueira: pão e... o que vocês lembram disso? Qual filho que pedindo ao pai um pão, ele te dá uma pedra? Que pedindo ao pai um peixe, ele te dá uma serpente?
que pedindo ao Pai ovo, Ele te dá o quê? Escorpião. Se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aí ele continuou, disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompia a rede. Irmão, você pegar o pergaminho lá no original, não tinha o número 1, 2, 3, 4, 5 quando foi escrito. Eles usavam letras alfabéticas para contar. E quando você pega esse número 153, lá no pergaminho original está escrito assim, ó: e puxou a rede para a terra, cheia de eu sou Deus peixes. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe. Olha o que Jesus nos serve: pão e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Irmãos, olha o que Jesus preparou. Pedro negou na frente de uma o quê? Fogueira. Jesus foi lá e preparou uma o quê? Fogueira. Pedro negou 3 vezes. Nós vamos ver Jesus indagando o quê? 3 vezes. E a primeira pergunta que ele fez é: amas-me mais do que a estes? Por que ele perguntou isso? Porque muitos amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Para fazer a vontade do homem, muitas vezes o homem nega a vontade de quem? De Deus. Amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A primeira pergunta que ele estava dizendo era isso. Porque se ele amasse a Deus na frente daquela fogueira certa lá, irmão, você sabe quando ele ia negar? Não, nunca. Mais do que aqueles que estavam lá. Aí ele continuou dizendo, tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Irmão, ovelha gosta de pasto o quê? Ovelha gosta de fogueira que está cheio de lenha da vide, tá? Bode igual da outra. Bode gosta da fogueira que nega Jesus. Aí ele continua: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas. Presta atenção, irmãos. Enquanto Jesus não produziu no coração de Pedro contristamento para arrependimento, ele não parou de perguntar. E não somente isso, Pedro teve que reconhecer que Jesus sabe do quê? Por quê? Porque lá atrás Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me negarás 3 vezes. E o que Pedro respondeu para ele? Que ele não iria o quê? Negar, que se fosse necessário morrer com ele, ele ia morrer com ele. Sabe o que ele estava dizendo? Ei, Senhor, você não sabe o quê? De nada. Jesus tratou todas as vertentes de Pedro para fazer dele um pastor para cordeiros e um pastor para no dia da adversidade. Busca refúgio no lugar certo, irmãos. E cuidado se hoje a gente está no lugar errado, porque na fogueira errada nós vamos negar Jesus. Na fogueira errada nós não vamos apacentar as ovelhas do Senhor. Na fogueira errada, irmãos, na fogueira errada a gente vai praguejar, vai jurar falsamente. Na fogueira errada a gente vai amar mais a glória dos homens do que a glória. Esse homem, depois ele foi capaz
nas próximas tempestades da vida de Pedro, nos dias frios, ele foi capaz de confiar plenamente em Deus. Dormiu numa prisão com sentença de morte. Irmãos, você vê que era um homem que confiava plenamente em Deus. Deu para entender? Essa é a palavra para mim e para você. Na fogueira certa a libertar, não há nada em oculto que não há de ser revelado. A verdade é manifesta, aparece às víboras, e conhecereis a verdade vos... O mesmo fogo, tá? Vai dar conta de consumir aquela o quê? Serpente, no nome de Jesus.